Você não ouviu, mas quando eu estava descendo, alguém disse assim: graças a Deus acabou de falar. Vai. Sabe que você não sabe talvez, mas eu cumpri meu período militar, eu servi exército. No 2º grupo de artilharia de São Paulo, de artilharia antiaérea, aqui em São Paulo, em Quitaúna. E eu lembro que no dia de celebração da morte de Duque de Caxias, nós estávamos formados ali no sol, e o coronel falando do Caxias que nasceu, que viveu, Caxias para lá, Caxias para cá, um sol, e a gente ali até que o coronel falou, e no dia 7 de maio, Caxias morreu. Aí um gaiato gritou, graças a Deus. E não foi bom aquele dia não, aquela memória não é boa. Então, as crianças, louvado seja. Mas eu vou continuar falando, viu, pessoal? Vou continuar falando aqui, hoje eu estou em Daniel capítulo 6. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Eu estou em Daniel capítulo 6. E também tem outra história. 1978. O que aconteceu em 1978, lembra? Copa do Mundo. Brasil e Argentina. Domingo à noite. Eu tinha 14 anos. Naquela época, minha vida era ir para a escola e jogar bola. Mais jogar bola do que ir para a escola. E aí o pastor da minha igreja, domingo de manhã, disse, hoje à noite saberemos quem são os verdadeiros cristãos. Eu tive que ir para a igreja. Fiquei traumatizado. Brasil e Argentina jogando, Copa do Mundo, e eu lá no culto. Também não foi uma memória boa. Mas já se passaram quase 50 anos, né? E hoje eu ficaria muito feliz que a evidência da fé fosse estar num culto de domingo à noite em data de Copa do Mundo. Se fosse só isso, ia ser maravilhoso, né? Daniel capítulo 6 fala sobre isso. Tipo, quem são os verdadeiros e as verdadeiras pessoas de fé? O que é que autentica uma experiência de fé? Daniel capítulo 6 ajuda a gente a pensar sobre isso. Porque você sabe que o povo de Israel, após a morte de Salomão, se dividiu, reino do sul, reino do norte, 2 tribos no sul, 10 tribos no norte. As tribos do norte foram dispersas pelo Império Assírio, e sobraram as tribos do sul. E depois a Babilônia levou para o cativeiro as tribos do sul. E Daniel, profeta Daniel, era ainda um adolescente praticamente quando foi levado para a Babilônia, para a corte da Babilônia, na época do rei, do imperador Nabucodonosor. E Nabucodonosor levou especialmente a elite intelectual, a nobreza, as famílias nobres de Israel e do sul, ao invadir Jerusalém, levou estas famílias nobres, especialmente os jovens dessas famílias nobres, para a Babilônia, para ensinar a eles a cultura babilônica. E diz o texto do Daniel capítulo 1, a literatura da Babilônia, o idioma da Babilônia. E Daniel foi entre estes jovens viver na corte da Babilônia. Ali Daniel prosperou. Daniel foi reconhecido tanto por Nabucodonosor quanto pelo seu sucessor Belsazar. E agora, depois que o Império Persa, a Pérsia, dominou a Babilônia, porque houve essa sucessão de reinos, assírio, babilônico, medo-persa.
No período da Pérsia, sobe ao poder um imperador de nome Dario. Então chegamos no capítulo 6 de Daniel. Daniel era uma figura ilustre na Babilônia, e Dario o reconhece. Então o capítulo 6 de Daniel diz que o imperador persa Dario achou por bem nomear 120 administradores para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores, está difícil, supervisores, 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Então, 120 administradores e 3 supervisores, um dos supervisores era Daniel. Os administradores tinham que prestar contas a eles, 3 supervisores, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Daniel se destacou tanto entre os supervisores dos administradores, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Fazer de Daniel o segundo homem do império. Diante disso, os supervisores e os administradores procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Então os administradores foram ao rei Dario e convenceram o rei Dario a estabelecer um decreto que nenhuma pessoa no reino persa poderia orar a um outro deus, poderia invocar nenhuma outra divindade, a não ser tributar reverência ao próprio imperador Dario. Dario concordou, decretou e disse que qualquer pessoa que fosse encontrada adorando um outro deus seria lançada à cova dos leões. Daniel capítulo 6, o versículo 10, diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Sublinhe o que costumava fazer. Fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel não somente orou ao seu Deus, mas fez questão de orar com as janelas abertas. Ele não foi para a clandestinidade, ele não foi servir a Deus no anonimato, ou escondido, ou no secreto. Não, ele fez questão de dar publicidade, ele deixou as janelas abertas. Evidentemente, foi visto em oração, os administradores levaram a notícia para o rei Dario. O rei Dario, muito contrariado, teve que mandar que Daniel fosse preso e lançado à cova dos leões. O rei tentou negociar, mas os administradores disseram: o senhor sabe que decreto persa, medo-persa, não pode ser revogado nem desobedecido. E o rei, então, teve que aquecer a pressão, lançou Daniel na cova dos leões, e o rei foi para o palácio, mas não conseguiu dormir. Volta logo pela manhã, no amanhecer do dia, ele vai à tal cova dos leões e grita: Daniel, porventura o seu Deus pôde livrar você dos leões? E Daniel diz: vida longa ao rei. Sim, o meu Deus me poupou, me julgou inocente diante dele, e inclusive contra ti nenhum mal eu cometi. Então Dario pega o pessoal que fez a cabeça dele para jogar o Daniel na cova dos leões, joga todo mundo na cova dos leões, tira Daniel e emite um outro decreto. E diz o seguinte, versículo 25: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império
os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Amém. Que história, não? Que história maravilhosa. A fidelidade de Daniel ao seu Deus, o comprometimento de dar publicidade à sua fé, e não apenas uma fé que é ritualística, litúrgica, uma fé que se expressa no ritual religioso, mas uma fé que se manifesta com absoluta integridade na gestão da coisa pública, que no caso não era pública. Não existia república, não existia res pública, não existia naquela época a consciência de que a coisa de um povo pertence ao povo. Mas Daniel exerce a sua função de supervisor de administradores do reino, com fidelidade ao rei, com fidelidade ao povo, com absoluta integridade. Aqui já daria muita conversa, né? Muita conversa. Quando existe uma vitalidade litúrgica dentro do templo e uma improbidade na ética pública. Daniel denuncia essa incoerência, essa inconsistência. E ele vive de maneira íntegra tanto a sua fé na prática que nós chamaríamos hoje de uma prática devocional, orar 3 vezes ao dia, mas na sua prática como um gestor público. A questão é que Daniel nos coloca diante de um grande dilema. Como podemos ser tão fiéis a Deus, vivendo na Babilônia, ou vivendo sob o império estrangeiro? Como podemos preservar a nossa identidade como filhos e filhas de Deus, servindo a Deus e aos interesses de Deus, comprometidos com a justiça do reino de Deus, num mundo que a justiça onde a justiça é delineada como a justiça de um outro império. Na Bíblia Sagrada, a Babilônia representa um império anti-Deus. Babilônia é nome simbólico. Tão simbólico que aparece no Apocalipse. Quando a linguagem profética do Apocalipse se dirige a Roma, porque o grande perseguidor dos cristãos, aqui no 1º século, quando o livro do Apocalipse é escrito, não é a Babilônia ficou para trás, agora tem um outro império universal, que é Roma. E há um juízo sobre Roma, mas o autor bíblico, o apóstolo João, ele não escreve contra Roma. Olha o que ele diz no capítulo 18 do Apocalipse. Vi outro anjo, Apocalipse 18, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Roma, né? Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios, antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Vamos apertar a tecla SAP?
império, potência mundial, com padrão de consumo exagerado e exorbitante, que a Bíblia denuncia como luxo excessivo, que faz prostituir todos os reis da terra sob seu domínio e transforma o mundo, a coisa pública, o mundo de todo mundo, num grande mercado a seu serviço. Veja o que o Apocalipse recomenda para você e para mim. Saiam dela vocês, povo meu. Saiam da Babilônia. Saiam da Babilônia. Saiam para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Versículo 9 de Apocalipse 18. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora, chegou à sua condenação. Sublinho o versículo 11 de Apocalipse 18. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Ora, que descrição do mundo contemporâneo, não é? Um mundo mercadorizado, né? O que é o mercado? O mercado é o lugar da mercadoria. O que é a mercadoria? Aquilo que está no sistema de compra e venda. E Apocalipse 18:11 diz que no grande mercado, na Babilônia, no mercado Babilônia, tudo está à venda, tudo tem preço. Na verdade, tudo é tratado como se tivesse preço e pudesse ser vendido e comprado. Inclusive, corpos e almas de seres humanos. Porque o grande problema é esse, né? A questão não é que a gente compra roupa barata. A questão é quantas vidas humanas são necessárias para que a gente consiga comprar roupa barata. A questão não é que a gente compra iPhone. A questão é qual é o processo de produção, distribuição, comercialização do iPhone. Quem faz? A questão não é quanto custa para nós, a questão é o quanto de corpos e almas humanas são sacrificados para que a gente tenha um iPhone. Para que a gente tenha um tênis. Como é o nosso mundo mercado? O mundo mercado em que vale um cartão de crédito. O mundo mercado em que o consumo é fonte de identidade. Eu sou a partir daquilo que tenho. Eu estou muito impressionado com essa obra recente de Michel Alcoforado, Coisa de Rico. Se você não leu, recomendo que leia. Coisa de Rico. Onde ele diz que a questão não é quanto dinheiro a gente tem, é quanto dinheiro a gente aparenta ter. Porque rico não é só aquele que tem dinheiro, é aquele que ostenta o que o dinheiro pode comprar. Rico é aquele que se
se adorna, se enfeita, se reveste dos símbolos da riqueza. Quantas vidas humanas e quanto sangue é derramado para sustentar o tal do mercado? O mercado está nervoso. Mercado? Que mercado? Quem está nervoso? Está nervoso é quem está com fome, não é o mercado. O mercado não gostou das últimas decisões. O mercado não gostou? E os que não têm onde morar, gostaram das últimas decisões? Quem é que manda no nosso mundo? Que lógica manda no nosso mundo? Isso é muito atual. Isso é muito atual quando a gente ouve falar na Faria Lima. Como é que é a maneira que nós nos referenciamos a eles? Os Faria Limers? Eles estão nervosos? Estão preocupados? A Babilônia está preocupada? E nós somos mais filhos e filhas do reino de Deus ou filhos e filhas do nosso mundo, da nossa cultura? Da potência estranha ao reino de Deus, que estabelece os critérios, os padrões da nossa sociedade. Sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Olha, esse é o grande desafio da nossa experiência cristã. É viver na Babilônia, sem nos tornarmos babilônicos. Ou como disse Jesus, eles não são da Babilônia, eu também não sou. E eu não peço que os tires da Babilônia, mas que os livres do maligno. Nós temos que viver na Babilônia. Nós temos que negociar na Babilônia. Nós temos que transacionar na Babilônia. Nós temos que comprar e vender na Babilônia. A gente tem que sobreviver na Babilônia. Inclusive, nós servimos alguns reis e imperadores. Alguns reis e imperadores pagam os nossos salários. Nós fazemos negócio na Babilônia, nós seguimos os decretos da Babilônia, mas como é que a gente vive na Babilônia sem nos tornarmos babilônicos? Como é que nós vivemos na Babilônia de tal maneira que a Babilônia diga: parou tudo, vamos abandonar o nosso Deus e vamos seguir o Deus destes aqui que não são da Babilônia. Vamos seguir o Deus de Daniel, não mais o nosso Deus. Sabe o Papa Francisco, que hoje mora no céu? O Papa Francisco disse que o oposto de fé não é incredulidade. O oposto de fé é idolatria. E o ídolo deste século atende pelo nome de Mamon. O Deus deste século é o dinheiro. Então, como é que a gente vive sem servir a Mamon, tendo que negociar com Mamon? E vivendo aqui como cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Essa é a grande discussão de Daniel. E eu queria levar então você para Daniel capítulo 1. Porque aqui, quando ele chega juntamente com seus amigos, ele foi levado para a corte, ele foi levado como elite, como a nobreza de Israel. Né? Conhece algum país que pega a nobreza dos outros países e leva para estudar nas suas universidades? Foi Daniel. Ele foi estudar na Babilônia. Mas o versículo de número 8 diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles.
E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Mas o homem disse: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o que o rei vai fazer comigo? Vai pedir a minha cabeça. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e dos seus amigos. Versículo 12 de Daniel 1. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. Está aqui a primeira experiência de dieta saudável e sustentável. Vegetais e água. Mas o que é interessante é Daniel decidiu não se contaminar e disse: eu não vou comer na mesa do rei. Eu vou estabelecer os meus próprios limites, porque eu vou comer na mesa do rei, a comida do rei, o vinho do rei, e eu vou conviver com a corte do rei, eu vou me relacionar com a corte do rei, e daqui a pouco a corte do rei está dentro de mim. E Daniel disse: eu não vou. Eu não vou para a mesa do rei comer a comida do rei e beber o vinho do rei. Então, hoje, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que eu não tenho respostas. A boa notícia é que eu tenho perguntas. A sabedoria diz que as perguntas nos levam a lugares melhores do que as respostas. Há um ditado rabínico que diz que algumas perguntas elas são importantes demais para que recebam respostas. Elas devem ficar vivas. Então eu quero fazer algumas perguntas para você. O que é a mesa do rei para você? O que é a corte da Babilônia para você, na sua vida? Como você descreve a corte da Babilônia e a mesa do rei? Que mesas você frequenta, isto é, que ambientes você frequenta, que ao chegar nesse ambiente você tem que parar antes de entrar, respirar e dizer: Senhor, estou entrando na sala do rei da Babilônia. Consagro a Ti o meu coração, a minha consciência, a minha alma, para que eu não ganhe o mundo e perca a minha alma, né? Você sabe quando você está entrando na sala do rei da Babilônia? Quando aquela mesa é para você o ambiente anti-reino de Deus, e você tem que estar ali. Então, qual é, na sua vida, a experiência de corte da Babilônia e mesa do rei? Segunda pergunta: quais são as suas práticas de autocuidado e de preservação da sua identidade como um filho e uma filha de Deus e um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo, nosso Senhor? O Daniel estabeleceu para si mesmo uma prática, uma dieta, um ambiente, mas também uma prática de como era do seu costume, ele orava 3 vezes ao dia. Como é que você pratica o seu autocuidado? Como é que você cuida para se lavar da lama? Eu me lembro de dizer
aos homens, e especialmente que me procuravam em aconselhamento com crises de viver na Babilônia, eu dizia, olha, Jesus disse que nós temos que lavar os pés uns dos outros. Porque enquanto caminhamos pelo mundo, os nossos pés ficam empoeirados. A gente, ao andar pelo mundo, a gente pisa na lama. E a gente precisa saber até onde a gente pisa na lama, se até a página 1, página 2, página 3. Porque se você não pisar na lama, você não vive na Babilônia. A Babilônia é a lama. Você vai pisar na lama. Só que ao voltar para casa, você lava seus pés. Lembra quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, que o Pedro diz, os meus não. E Jesus diz, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí o Pedro diz, então me lava logo inteiro, dá um banho. Aí Jesus fala para ele, não, você não precisa ser lavado por inteiro, só os pés, porque você já está limpo pela palavra. Eu tomei isso para mim, dizendo que eu tenho que chegar em casa à noite, voltando da Babilônia, sentar e falar, Jesus, estou com os pés com lama, tem misericórdia de mim, lava meus pés, porque eu não quero que a Babilônia durma comigo aqui essa noite. Até que eu encontrei um homem que disse assim, Ed, eu comecei a fazer isso que você falou. Eu pisava na lama, chegava em casa, eu colocava meu coração diante de Deus. Até um dia que eu percebi que eu lavei os pés, e eu comecei a ver que a lama estava impregnando, sabe? E que não adiantava eu lavar os pés, porque a lama estava começando a fazer parte de mim. Não pergunte o que eu disse para ele, porque eu não sei o que eu disse. Não lembro o que eu disse. Mas ele me instruiu que eu tenho que desenvolver disciplinas de autocuidado e que nas disciplinas de autocuidado eu preciso também demarcar os meus limites de relação com a Babilônia. E dizer, nessa mesa eu não sento. Esse tipo de acordo eu não faço. Esse tipo de proposta eu não ouço e nem considero. Esse tipo de relação eu não cultivo. O que você está dizendo, Ed, Jesus sentava na mesa dos pecadores. Ele sentava na mesa dos pecadores, mas não era para fazer conluio com os pecadores. Ele sentava na mesa dos pecadores, mas ele continuava sendo Jesus. Jesus era inconfundível nas mesas da Babilônia, e bastava 5 minutos de você ficar na mesma mesa que você ia saber quem era Jesus e quem era da Babilônia. A questão é se o sujeito fica 15 minutos me ouvindo na mesa da Babilônia e acha que eu também sou da Babilônia. Por isso eu preciso saber dos meus limites. Eu lembro que recebi um convite de um amigo dizendo, estou te mandando a passagem de primeira classe para você vir no jantar do meu aniversário. E eu disse, quem vai estar aí? E quando ele disse a lista de convidados, eu falei, não vou. Ah, você é o puro? Eu falei, não, eu sou o fraco. Nessa mesa aí, eu acho que eu não tenho condição de estar. Eu estabeleço limites. Quais mesas eu sento? Com quem eu faço acordos? Porque eu tenho que cuidar da minha alma. Não adianta ganhar um mundo e perder a alma. Então, quais são as suas práticas de autocuidado? Quais são os seus limites inegociáveis? E dizer, aí é demais para mim, eu não vou. E isso me leva a uma outra pergunta. Que tipo de sacrifício você está disposto a fazer e disposta a fazer, e, na verdade, tem feito? Se você não fizer isso e não sentar nessa mesa, eu te jogo na cova dos leões. Quando é que você diz, tudo bem, vamos à cova dos leões, pode me jogar? O que é que você perde? O que é que você deixa de ganhar?
ao dizer sim para Jesus e não para a Babilônia. Eu lembro quando eu fui para Casablanca, no Marrocos, e eu conheci o pastor da igreja de Casablanca. E depois que eu vim embora, foi uma viagem que fiz com o pastor que cuida da igreja clandestina no Marrocos. Quando eu vim embora, o pastor me ligou e disse: o nosso irmão, pastor da igreja de Casablanca, foi preso. E ficou 6 meses preso, sendo torturado, para responder à pergunta: quem eram os estrangeiros que ficaram hospedados na sua casa? O que vieram fazer aqui? E eu lembro que eu entrei numa crise de vergonha, de culpa, dizendo: eu não sou preso e sou torturado por fidelidade à minha fé. E eu começo a me perguntar: o que eu perco? O que eu deixo de ganhar? Que sacrifícios eu estou disposto a fazer pela minha fé? O fato de que eu não sirvo a Babilônia, eu vivo na Babilônia, mas eu não sirvo a Babilônia. O fato de que eu sirvo a Jesus, que sacrifícios isso tem trazido para a minha vida? Agora, vamos terminar com alegria, depois de todas essas perguntas. A Babilônia mente, minha gente. A Babilônia mente. A Babilônia diz: se você não comer na nossa mesa, nós jogamos você na cova dos leões. Mas o nosso Deus fecha a boca dos leões. O nosso Deus cuida de nós. Aqui mesmo no livro de Daniel, existe uma outra história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram jogados na fornalha por sua fé. E eles disseram ao rei Nabucodonosor o seguinte: saiba, o rei, que o nosso Deus é capaz de nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não livrar, vai ser uma honra a gente morrer lá na fornalha. Porque negar o nosso Deus nós não vamos. E nos ajoelhar diante de Ti, Deus da Babilônia. Então o nosso Deus nos guarda na cova dos leões. A questão é se a gente tem um coração e tem eu estou falando com vocês, abrindo meu coração hoje de manhã. Eu não sei se eu vou para a cova dos leões, não. Mas uma coisa eu sei, eu tenho que ir. Eu tenho que acreditar que aquilo que a Babilônia pode contra mim é menor do que o Deus que me cuida faz por mim. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está na Babilônia. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a espada, nem a fome, nem anjo, nem demônio, nem Babilônia pode nos separar do amor de Deus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Hoje pela manhã eu trago a você essa exortação. Como tem sido a sua vida na Babilônia? E sabe, a maior honra que nós poderíamos receber um dia é numa mesa da Babilônia, alguém dizer assim: que o Deus do Ed René nos abençoe. Que o Deus do Wagner nos abençoe. Que o Deus da Mari nos abençoe. Que o Deus do João, que o Deus da Maria, que o seu Deus, imagina alguém falar assim: olha, que o seu Deus me abençoe. Aqui todos nós vamos servir o seu Deus, porque o seu Deus vive para sempre. O seu Deus faz sinais e maravilhas. O seu Deus tem um reino que jamais acabará, porque um dia a Babilônia vai virar pó. E a gente não vive
para a Babilônia. A gente vive na Babilônia, mas a gente vive para o reino de Deus que não terá fim. Eu oro a Deus por você e por mim, que o Espírito Santo de Deus nos guie e nos conduza a toda a verdade. Que o Espírito Santo de Deus, que o apóstolo Paulo disse, que não é um espírito de covardia, mas é um espírito de ousadia, de sabedoria e de amor, que esse espírito esteja sobre você, para você tomar decisões enquanto você transita na Babilônia. Que o Espírito de Deus guie, fortaleça, sustente, conduza você e dê a você condições de dizer 3 vezes ao dia: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a glória a Jesus Cristo, a quem servimos. Amém e amém. Que a sua casa seja abençoada. Que a sua vida seja abençoada. Que na Babilônia você manifeste os sinais do nosso Pai que está nos céus. E que quem está à sua volta veja a sua luz e glorifique o nosso Pai que está nos céus. Amém. Amém. Vou orar. O que nós vamos cantar? Consagração? Então, se você quiser orar, eu hoje faço um apelo que eu sou o primeiro a chegar aí. Dizendo: o pastor, está difícil viver na Babilônia, viu? Eu quero pedir a misericórdia de Deus e quero consagrar minha vida a Deus aqui. Quero pedir discernimento, coragem, ousadia, alegria. Eu quero pedir livramento de leões. Quero pedir livramento de leões. Então, se você quiser, enquanto a gente canta, você pode sair do seu lugar e vir aqui comigo. Nós vamos orar juntos, tá bom? Venha para cá. Vamos ficar em pé? Ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Esse ditado que diz que a gente tem que matar um leão por dia, né? Que mundo é esse que a gente tem que matar um leão por dia? E que mundo é esse que os leões querem nos devorar? Então, vamos a Ele na força do Senhor, na unção do Espírito do Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos espalhar beleza, justiça, compaixão, amor, solidariedade, misericórdia. Vamos abençoar pessoas. Vamos construir relações ganha-ganha. Vamos nos recusar a abusar dos fracos.
Vamos nos recusar a esse comércio maldito que transaciona vidas e almas humanas. Vamos nos solidarizar com aqueles que estão com falta, que não têm pão. Vamos nos solidarizar com aquelas pessoas que não têm tido sucesso na Babilônia e que sofrem, se sentem fracassadas, mas às vezes o fracasso na Babilônia é sucesso no reino de Deus. E às vezes o sucesso na Babilônia é fracasso no reino de Deus. Como nós construímos o nosso senso de valor, a nossa autoimagem. Então vamos nos solidarizar com as pessoas que são desvalorizadas, invisibilizadas. Vamos dizer a elas que elas são filhos e filhas de Deus, ajudá-las a que levantem a sua cabeça, que se revistam de dignidade, que continuem fiéis a Jesus, que sejam capazes de atravessar os períodos de sofrimento, que sejam capazes de dizer não às seduções das mesas da Babilônia, que sejam fortes, que sejam libertas das covas de leões, que tenham vitórias sobre os leões, mas não uma vitória soberba, não uma vitória vingativa, não uma vitória de retaliação, mas uma vitória, inclusive para transformar os leões. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu falo como um entre todos. Tudo isso eu peço a Deus por mim. A capacidade, a sabedoria, a coragem, o discernimento de viver na Babilônia sendo fiel a Jesus e ao reino de Deus e à sua justiça. Obrigado, Senhor, por essa manhã e pela Tua palavra que vem a nós, pelo Teu Espírito Santo. Guia-nos, Espírito Santo de Deus, a toda a verdade. Leva-nos até Jesus. Nós consagramos mais uma vez as nossas vidas às Tuas mãos, ó Pai, para vivermos como Teus filhos e filhas. E dizemos ao Senhor dos nossos medos, das nossas ansiedades, das nossas dúvidas, das nossas incapacidades, de como é tão difícil andar em zonas cinzentas, e como é tão difícil pisar nessa lama todos os dias. Nós Te pedimos, tem misericórdia de nós, e conduze-nos pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Conduze-nos, Pai, por essas veredas, a pastos verdejantes, a águas cristalinas e frescas, e restaura, refrigera a nossa alma. Estende, ó Pai, uma mesa para nós, na presença desses leões que estão à nossa volta. Unge a nossa cabeça com óleo, faz transbordar o nosso cálice, dá-nos a prosperidade do justo, da justiça, dá-nos alegria, contentamento, satisfação com a fartura que há nas Tuas mãos. Que nas nossas mãos tenhamos apenas aquilo que vem de Ti, que é bênção Tua, provisão do céu para nós. Oramos e intercedemos pelos nossos irmãos e irmãs em aflição, em conflito, cercados por leões, ameaçados, hostilizados, perseguidos, que sejam libertos, abençoados, honrados por Ti com a vitória que está nas Tuas mãos. Oramos que seja assim, Pai, para a glória do Teu nome, para o nosso bem e para o bem do mundo onde o Senhor nos semeou, para manifestarmos o Teu amor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Despede-nos com a Tua paz, com a alegria do Teu Espírito Santo, e recebe a glória que é devida ao Teu nome. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.